Olá, caros irmãos, que a doce serena paz de Cristo se faça em nossos corações, hoje, agora e sempre. É com alegria que damos continuidade ao nosso trabalho de divulgação e expansão da doutrina espírita, agora através das palestras online. É um prazer estar com vocês em mais um dia em que vamos discorrer o tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, onde vamos falar dos falsos cristos e falsos profetas. Hoje, especificamente, vamos falar do profeta Jeremias, então o título é Jeremias e os falsos profetas. Antes mesmo de darmos início ao nosso tema, quero fazer já agradecimentos em nome da Casa Alta de Souza, referente às doações que já começaram a chegar. Já demos início à campanha de arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza e também itens para enxoval das gestantes. Então, entrando no nosso site, acessando o nosso canal no Facebook, vocês vão encontrar lá o folder com as orientações dos itens que nós comumente colocamos nos enxovais, nas cestas básicas, nos kits de higiene e de limpeza. Então agradecemos imensamente já a colaboração de todos que estão se dirigindo ao NEAS nas datas que lá estão referidas para que seja levada a sua contribuição. Caso você vá em algum dia em que o NEAS se encontre fechado, porque nem todo mundo pode ir lá abrir em determinados horários, lá no portão nosso tem uma informação de uma vizinha que está recebendo as doações, então pode ser deixado na casa dela. Então agradecemos imensamente. Então, sem mais delongas, vamos nesse momento nos aquietar, buscar a sintonia com o alto, com o divino, com o nosso Pai Celestial, com o nosso irmão Jesus, com a benfeitora da nossa Casa Alta de Souza, que nos acompanha em nossas tarefas, que nos auxilia nesse propósito de levar o Evangelho do Cristo a todos os corações sedentos de amor e esclarecimento. Vamos orar, caros irmãos. Deus de amor e infinita bondade, Jesus, irmão maior, graças rendemos por mais um dia de que, unidos e reunidos em Teu nome, buscamos compreender o Teu Evangelho, aplicando a nossas consciências e posteriormente a nossas ações. Graças rendemos pelo Teu amor maior a todos nós, Teus filhos ainda, Pai amado, em evolução. Gratos pelo nosso irmão Jesus, que é o nosso mestre, nosso farol seguro, que se faz presente conosco a cada reunião, a cada encontro, onde o sentimento de amor e as orientações do Teu Evangelho se façam presentes. Que Tua paz, que Tua luz, que Teu amor nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja. Como foi dito, caros irmãos, nosso tema hoje é Jeremias e os falsos profetas. Antes mesmo de adentrar, falar da passagem bíblica e falar também do desenvolvimento do conteúdo no campo moral e mediúnico, nós vamos lembrar quem foi o profeta Jeremias, né? Então, Jeremias, ele nasceu em 650 a.C. e faleceu em 586 a.C. Jeremias vinha de uma família de sacerdotes. Então, seu vínculo com essa linha religiosa, da crença em Deus único, do segmento judaico, já seguia. Então, ele já tinha uma linhagem, como a maioria a gente vai percebendo dos profetas, né? Então, a sua época, Jeremias foi escolhido por Deus, ele fala com Deus, e ele ainda era muito jovem. Então, ele fica até meio retraído. Senhor, sou muito jovem, como é que eu vou falar? Aquela questão, como é que eu vou ter elementos de te representar perante o povo? E Deus diz algo que é bem interessante, que até caracteriza a questão da reencarnação. Então, quando ele diz que antes mesmo, eu te escolhi enquanto tu estavas no ventre da tua mãe. E fala mais,
eu te conheço, veja bem a frase, eu te conheço antes mesmo de tu estares no ventre da tua mãe. Então, se ele conhece, né? Então já dá essa característica, eu conheço, eu falei, e tu estás seguindo, ou seja, há um espírito, esse espírito já é conhecido, já é preparado para um processo novo. Então, houve toda uma preparação reencarnatória para que Jeremias, né, trouxesse a bagagem mediúnica, viesse numa linhagem de família já com caminhos traçados que poderiam levar a essa capacidade, essa interação com o meio espiritual. E como qualquer médium, né, Jeremias fica surpreso e se indaga se será capaz de realizar tamanha tarefa. Porque ele se via tão pequenino, né, vem a questão da humildade, né, tão pequenino diante daquela tarefa toda, diante de representar Deus perante os homens, que ele fica meio para trás, né? Mas Deus lhe diz uma coisa muito interessante: não temas, eu estarei contigo sempre. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho em nome de Deus, quando a gente se propõe a fazer algo amparado pelo divino, confiante, nós devemos acreditar realmente que estamos amparados. Qualquer propósito no bem, qualquer tarefa de assistência, em nome de Jesus, em nome de Deus, será bem amparada. Então, Jeremias fica com essa coisa consigo, né? Esse pensamento. Será que eu vou atender essa expectativa? Só que o profeta Jeremias, quando Jesus diz, confia que eu estarei contigo sempre, nós vamos lembrar que ele era conhecido como o profeta da desgraça, o profeta das lamentações. Por quê? Porque o período dele, em que ele esteve presente, as profecias dele eram voltadas para a invasão de Judá, da cidade de Judá, do reino de Judá, pelos babilônios, no caso Nabucodonosor II, o rei da Babilônia. Então ele profetizava essa invasão dos babilônios, a tomada de Judá, a escravização do povo judeu, mais uma vez, né? E a morte dos filhos do rei. Só que à época também servia ao rei Judá, o rei de Judá, que era Zedequias, um profeta chamado Ananias. E Ananias dizia tudo ao contrário do que ele profetizava. Jeremias dizia que ia haver invasão, que muitos iam morrer, que seriam escravizados, e traçou todo aquele panorama trágico, né? E uma profecia trágica realmente. E Ananias dizia o contrário. Não, nós vamos ser soberanos, eles não vão nos vencer, vai dar tudo certo, nós vamos imperar e por aí vai. E Jeremias ainda chegou a profetizar a própria morte de Ananias lá no palácio do rei. Disse que ele estava mentindo, que ele não estava usando de boa fé e que ele partiria em breve. Veja as profecias dele, né? Então é algo que a gente tem que ter muita atenção no conteúdo das profecias. Então, Jeremias faz o alerta e não é escutado. Era sempre expulso dos locais onde ia profetizar essas questões, que o povo via só previsões negativas, né? A tendência nossa é querer só grandes mensagens positivas que falem do nosso engrandecimento, que fale que nós vamos ter coisas ou posses e vamos ter cargos e por aí vai. Só que as profecias de Jeremias eram sempre trágicas. E aconteceu. Aconteceu a invasão de Judá, o rei Zedequiel foi feito escravo. Antes mesmo dele ser feito escravo propriamente dito, ele foi levado, seus filhos foram levados à sua presença e foram executados à sua frente. E o rei Nabucodonosor manda furar seus olhos. E ele fica cego, então ele fica um escravo cego.
Só que Nabucodonosor é quando a gente fala que inteligência e intelectualidade não tem nada a ver com moralidade. Nabucodonosor era um homem muito inteligente. Então, quem já ouviu falar e viu Jardins Suspensos da Babilônia, é o estudo que foi feito na cidade, dos aquedutos que eram feitos. Então, ele tinha uma inteligência fantástica, só que ele usava de forma inadequada. Então, ele toma conhecimento de que Jeremias era um profeta e fez a antevisão da sua invasão, a sua tomada à cidade, o reino de Judá. E aí o que ele fazia? Ele não escravizava. Ele trazia para o lado dele. Porque ele dizia, não, vocês têm esse dom, têm essa faculdade de se comunicar com os deuses na visão dele ou com Deus, ele pode me servir. Então ele trazia para o lado dele os profetas. Veja, um rei babilônio que era contra o judaísmo, mas ele enxergava o potencial daquela pessoa. Assim como em outro momento é o Nabucodonosor I, se eu não me engano, o rei da Babilônia, com José do Egito. Me desculpe aí se eu confundi, mas se não me falha a memória, Nabucodonosor I, rei da Babilônia, foi o que trouxe José, o rei do Egito, o governador do Egito, deu cargo a ele pela sua competência, visualizando isso também. Então, pelas suas, José, a capacidade de prever, de sonhar e de fazer aquela questão. Então, nós vamos ver que há um histórico aí nessa competência profética, essa que nós chamamos de mediunidade. Não é? Então, a capacidade mediúnica, naquela época, era utilizada muitas vezes de forma incorreta, mentirosa, com o intuito de engano. Então, já havia naquela época os falsos profetas. E Jeremias alertava isso e o rei da Babilônia, que não era bobo, como eu disse, muito inteligente, trouxe Jeremias para o seu reino. Assim como fez posteriormente com o profeta Daniel. Na terceira retomada, na terceira conquista dos babilônios sobre os judeus, aí tem o profeta Daniel. Daniel na cova dos leões, Daniel que ele jogou ao fogo, né? Então, nós vamos vendo que o rei da Babilônia era muito inteligente. E fez isso, e Daniel teve um grande papel no reinado de Nabucodonosor II. Quando ele conquista o outro reino e ele é levado, eles eram, de certa forma, ganhavam nomes, né, babilônios, deixavam de ter seus nomes judeus, e ele sempre utilizava dos que tinham aptidões médicas, daqueles que sabiam lidar com questões de alquimia. Então, ele aproveitava pela sua capacidade de inteligência. E daí aconteceu tudo isso. E diante desse acontecimento em Judá, Jeremias com o profeta Ananias, vem a passagem bíblica que eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura. Ela é a introdução do capítulo do Evangelho que trata de Jeremias e os falsos profetas. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, que diz o seguinte: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse: tereis paz, e a todos que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles
profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram. Esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou o profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 a 26 e 33. E aqui no comentário vai se discorrendo a questão justamente dos falsos profetas. João disse, São João disse: não acrediteis em todos os espíritos, experimentai primeiro se são de Deus. E como se identifica? Como se observa um espírito? O que é que ele apresenta que faz com que o distingamos se ele vem de Deus ou não? Ou seja, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, nossas ações, muito mais do que nossas palavras, são o cartão de visita de quem somos. Porque ninguém finge o tempo inteiro. É muito difícil alguém, o tempo inteiro, representar uma personagem. Uma hora, em determinado momento, até no ponto fraco que se tenha, ele vai ser pego. Então, quando se fala Jeremias e os falsos profetas, vem nos trazer o alerta. Que alerta? Sobre a mediunidade. A mediunidade é algo tão moral que, além de estar no livro dos médiuns, está aqui pontuado nesse capítulo, nesse item, da questão da moral do médium. Quando se diz que reconhece a árvore pelo fruto, nós vamos lembrar sempre que a mediunidade é uma oportunidade, é uma bênção divina para a nossa renovação moral. Que cada um de nós que tem ou a mediunidade latente, que é aquela em que a gente tem inspirações, tem um intercâmbio de sintonia com nossos benfeitores, até aquelas em que ela é ostensiva, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Jeremias, de Isaías, tantos outros profetas, como Jesus enquanto médio de Deus. Então, nós vamos perceber que o chamado da faculdade mediúnica é um compromisso com a nossa renovação moral. Quando lemos ou estudamos o conteúdo da série André Luiz, quando estudamos o conteúdo, a série de Manuel Filomeno, quando estudamos Joana falando da questão mediúnica, quando estudamos Emmanuel falando da questão mediúnica, quando vem as posturas de médios, bem conhecidos, porque bem conhecido, quando eu digo, é aquele que tem uma representação moral forte, assim como teve Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, posturas assim como teve Gandhi e tantos outros, ou seja, a postura moral vem acima da mediunidade. Quando nós vemos Divaldo Franco tendo uma reportagem feita em seu nome, com a intenção da sua pessoa, não pelo médio que ele era, mas sim pelo trabalho social que ele promovia. Chico também, muito conhecido pelo trabalho social que fazia. Eurípides Bassanufo também. Peixotinho também. E tantos outros. Então, a mediunidade é um convite à nossa renovação moral. E quando vemos esses exemplos desses médiuns, muitas vezes, eu não consigo ser um Chico Xavier ainda. Eu não consigo ser um Divaldo Franco. Mas não é para sermos eles, mas sim aprendermos como exemplo dele, porque cada um de nós somos uma individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um vai ter uma experiência diferenciada,
Cada um vai ter uma oportunidade diferente, experiências diferentes, mas que possamos usar cada oportunidade, cada situação, como um degrau a mais ao nosso crescimento moral. Porque nós só seremos testados naquilo que nós falimos. Então, se nosso orgulho, se nossa vaidade ainda é grande demais, se a nossa soberba ainda está acentuada demais, vai ser nisso que seremos testados. Não há dúvida. Então, o convite é para que nós, diante dessas situações, estejamos atentos. Porque muitas vezes esses espíritos pseudo-sábios, que gostam de enganar, de ludibriar, ou de aparecer mesmo, pelo desejo de aparecer, eles rondam os médiuns com palavras, não é? Ah, você é um grande médium, por isso eu lhe escolhi para trazer uma grande obra. Ah, você é o médium melhor dessa reunião mediúnica. Você se destaca. No dia que você faltar, não haverá reunião. Isso não existe. Quando você se vê com esses pensamentos, percebendo esse contato mediúnico, tenha cuidado. Porque provavelmente você está incorrendo, está acontecendo um momento de teste. E nós somos convidados a passar por esses testes. Então, treinar a vaidade, treinar, não é, esse sentimento que ainda permeia em nós, do aplauso, da necessidade do aplauso. Isso, quando eu estou falando de médium, eu estou falando do médium no contexto geral. O médium passista, o aplicador de passe, principalmente os médios de cura, né? O médium orador, o médium da reunião mediúnica, que dá a passividade mediúnica para que os irmãos se comuniquem na reunião. Então, há um contexto aí muito grande em que nós somos chamados a dar grandes testemunhos. E aí nós temos que o quê? Cuidar da nossa semente para que a nossa árvore seja de qualidade e dê bons frutos. Porque Jesus fez esse alerta, não é? Nos convidando sempre à nossa reflexão, a uma transformação moral, a uma busca pelo reino de Deus. A mediunidade é uma oportunidade dessa natureza. Então, falimos, pedimos para retornar, desejamos várias enfermidades para nos curar das nossas ações equivocadas, e a misericórdia divina faz, não, meu irmão, Deus é Pai, vai lhe dar uma oportunidade diferente. Você não vai ter essa enfermidade, você não vai ter essa deficiência física, você irá como médium. Você será médium, vai reencarnar numa família que vai lhe orientar nas questões religiosas, evangélicas, vai ser apresentado por pessoas que são espíritas, vai ser conduzido a uma casa espírita, vai começar lá seu processo de evangelização doutrinária espírita, vai conhecer as obras, vai estudar e vai ser um trabalhador da reunião mediúnica, atendendo aos irmãos sofredores, uma vez por semana. A reunião, contando em horário de início, final, saída, vamos dizer que dure umas 2h30, 3 horas. E você fazendo isso toda semana, regularmente, comprometido com a reunião mediúnica, abraçando outras tarefas salutares, né? De amor ao próximo, você vai conseguir vencer a si mesmo. E nós fazemos, tá certo, eu vou. Aí quando chega o chamado, a gente até fica na dúvida, feito Jeremias. Eu tenho essa faculdade, eu vou ter essa capacidade de servir de intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo físico, mas eu não estou preparado, não. Sou eu mesmo. Quantos não querem chegar até dizer, tira essa desgraça de mim? E quantos, pela vaidade, querem demais? Porque querem status, querem aparecer, querem ser o médium que aparece nas mídias, como Chico Xavier, como Divaldo, querem até os mentores desses médiuns, chegando até em algumas reuniões de treino, de exercício da mediunidade, querer dar comunicação de Joana, de Emmanuel, porque espírito tido como inferior moralmente, esses espíritos não servem, só serve dessa linhagem. Então,
temos que ter muito cuidado com esses pensamentos, essas criações fantasiosas do que é a mediunidade. A mediunidade é uma tarefa bendita que, servida com Jesus, vai nos engrandecer plenamente. Vai fazer com que nós consigamos cumprir a grande missão de renovação em nós mesmos. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E não é vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo! Uou! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Ué, como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? Negócio bom é escrever, é fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, não é? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo, trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro. Que você vai escrever aqui agora, aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Pra que utilizar da mediunidade? Não escrever eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui. Você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Sabe dançar? Médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Escreve! E temos, né, o vídeo até de comédia, mas uma comédia falando da doutrina, que é o médio famoso, que ele quer ser, ele não quer ter a faculdade de ver, porque ver não tem graça. Só ele que vê, ele não pode mostrar para outras pessoas, ele está precisando de dinheiro e ele quer o quê? Ser famoso.
E ele quer a todo custo que o mentor dele psicografe livros para ele vender e ficar rico. E o mentor busca explicar, né? Aí, qual o compromisso da mediunidade? Ou seja, cada um de nós traz a mediunidade erradicada na nossa organização física. Se eu sou médium psicofônico, ou seja, eu falo, os espíritos falam através de mim, essa área do centro de força laríngeo é preparado na nossa organização física para que sirva de instrumento mais apurado. Se eu sou psicográfico, o plexo braquial, né, com o centro de força humeral, vai ser meu instrumento de ação. Então, ele vai ser preparado para isso. Então, nós somos preparados enquanto médiuns para exercer a faculdade que nos é própria. Pode ser que eu tenha futuramente uma outra faculdade desenvolvida, pode ser, mediante a necessidade. Comprometimento meu e a espiritualidade vê uma necessidade, pode sim. Mas do mesmo jeito que pode ser atribuída mais uma, pode ser suspensa a faculdade mediúnica pelo uso que eu vou fazer dela. Porque a mediunidade, ela é inerente ao ser. Todos nós somos médiuns. Seja tenhamos credo ou não, temos a capacidade de nos comunicar com o invisível, de alguma forma. Na forma mais simples, pelas inspirações, ou na forma mais ostensiva, pelas comunicações mais diretamente, em que o médium é o canal para os espíritos, para a comunicação verbal ou psicográfica. Então há essas situações. Mas essa faculdade é uma atribuição. Então ela pode, mediante minhas ações, ser suspensa ou mesmo retirada. Ou seja, o que foi programado aqui na minha laringe vai ser desprogramado. Porque eu usei de forma inadequada. Eu não valorizei a faculdade que eu recebi para o trabalho do bem, do amor ao Cristo, para não cobrar, para não enganar. Quando a mesma serve para que eu seja um instrumento fiel, seguro, confiável e moralizado para o trabalho do Cristo. Então, fica a nossa reflexão nessa passagem de Jeremias, fica a reflexão do apontamento de João, quando ele diz que não creais em todos os espíritos, experimentais se eles são de Deus, porque se reconhece a árvore pelo fruto. Então, é um convite para que todos nós que abraçamos a mediunidade, seja ela qual for, de orador, de aplicador de passe, de médium de passividade, de esclarecedor, de dirigente na reunião mediúnica. Ou seja, nós somos convidados a uma grande transformação moral. É uma oportunidade bendita que devemos abraçar, com sentimento de humildade, de resignação, de desprendimento, porque quem abraça essa tarefa sabe que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Então, é um convite do Cristo a todos nós para que nós consigamos nos melhorar. E é por isso que Emmanuel diz a seguinte frase: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, essa frase fica para a nossa reflexão, assim como a frase final do capítulo que diz: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa vez não vos tornares falsos profetas. Então, um médium, ele tem que primar pela verdade do trabalho que ele executa. Ele tem que primar que ali ele está servindo a Jesus, que a mediunidade é um compromisso com Jesus. E com Jesus devemos estar abraçados para que essa tarefa ela seja humilde, sincera, verdadeira, comprometida com o bem e com a verdade. Para que nós não caiamos em ciladas desses espíritos pseudo-sábios que ele nos convida aqui a ter cuidado. Então, fica o convite a todos nós, médios, que devemos trabalhar nossa moralidade, que devemos ser instrumentos do amor, da verdade. Quando tiver que trazer uma mensagem
que for nos dada, que analisemos com todo cuidado, com todo critério, para que não sejamos um instrumento do mal, e sim sempre um instrumento do nosso Mestre Jesus, servindo a Ele pelo seu Evangelho, pela causa espírita e pela verdade e pelo amor. Que a paz de Deus esteja conosco e vamos, meus irmãos, neste momento, refletir, pensar em tudo que estudamos hoje e vamos à nossa prece para encerrar o trabalho da noite de hoje. Nos manter conectados com Cristo, o seu amor maior, os benfeitores amigos que nos acolhem sempre no trabalho do bem. Vamos orar. Amigo Jesus, irmão de todas as horas, Deus, Pai de amor e infinita bondade, benfeitor amiga Alta de Souza, espíritos amigos que amparam o trabalho da divulgação doutrinária, graça rendemos por mais essa oportunidade de, unidos e reunidos em Teu nome, buscarmos refletir sobre esse conteúdo divino, essa faculdade bendita que é a mediunidade em nossas vidas. Que todos aqueles que têm o instrumento mediúnico como oportunidade bendita de renovação, possa abraçá-la com amor, com a responsabilidade e com o sentimento fraterno que ela requer. Nos ampara, nos guarda, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E fica o convite a todos para auxiliar nas nossas atividades assistenciais que continuam em ação. Fica o convite, se você tem interesse em ajudar alguma causa social séria, você sabe que terá um destino seguro, procure ou a nossa casa ou uma instituição perto da sua casa, ou uma ONG, não importa se é espírita, se é católica, se é protestante, se é de Umbanda, de Candomblé, se está fazendo um trabalho voltado ao bem, à assistência ao semelhante, se é uma ONG que não tem vínculo religioso, mas que tem um vínculo com a proposta de serviço social, de amor ao próximo, que possamos ser nós, dentro das nossas limitações, instrumentos de auxílio e que possamos, se não tivermos um alimento, um item material para doar, que doemos as nossas preces, nossos sentimentos sinceros de que todos que estão empenhados nessas tarefas consigam concluí-las com um propósito maior, consigam trazer alento aos corações, às famílias que estão precisando nesse momento. Que fiquemos com Deus, que Ele seja nosso guia, hoje e sempre. Muita paz.